Antes de irmos ao tema, boa noite especial a você. Para nós da Sucesso é sempre um sinal de prestígio contar com a sua presença na Terça com Sucesso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi tratado no G7. Eu vou passar um vídeo aqui e nos últimos dias nós estamos tratando alguma coisa, trazendo alguns temas de segurança. Mas a segurança também está sendo tratado neste nível e é uma das maiores preocupações dos países que estão envolvidos aí com esse tema, tá bom? Então, eu vou passar aqui aquele vídeo que habitualmente vocês sabem, eu coloco um vídeo, depois a gente volta e faz um debate em função do que foi apresentado, tá bom? Só um minutinho que eu já vou compartilhar. Olá! A inteligência artificial avança pelo globo numa velocidade assustadora, certo? E claro, a governança segura de tudo isso não cai do céu. Ela depende inteiramente de uma cooperação sem precedentes entre nações, grandes empresas e instituições. Hoje, nós vamos mergulhar nos bastidores e entender exatamente como os líderes globais estão suando a camisa para organizar essa casa. O foco da nossa análise de hoje é tentar entender aquele equilíbrio super delicado que as autoridades buscam atualmente. Trata-se de conciliar a inovação tecnológica super acelerada com a segurança cibernética, a confiabilidade dos sistemas e a proteção dos nossos direitos fundamentais. A ideia aqui é colocar os fatos na mesa, usando apenas fontes oficiais, de forma totalmente apartidária e com aquele foco defensivo na segurança digital que está totalmente alinhado à visão da Sucessu SP. E para a gente não se perder no caminho, olha só o roteiro do que vamos cobrir hoje. A gente passa rapidamente pelo contexto global da IA e o porquê de precisarmos de regras. Depois, entramos no famoso processo de Hiroshima, no regulamento da União Europeia, na cooperação com os Estados Unidos e, por fim, fechamos com os impactos reais e uma reflexão. Bom, começando pela grande pergunta de ouro. Afinal, por que a gente precisa governar a inteligência artificial, especialmente nessa nova era de modelos avançados? A grande questão é que hoje, os modelos fundacionais e IA generativa chegaram ao nível de capacidade que traz desafios transfronteiriços únicos. O poder de processamento é gigantesco e essas aplicações simplesmente não respeitam fronteiras físicas, o que exige mecanismos de governança em nível internacional. Isso nos leva a exatamente o que destaca a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela lembra que sim, os benefícios da IA são imensos para a economia, mas mitigar os riscos associados é uma prioridade global compartilhada. Não é uma questão de criar pânico ou alarmismo de jeito nenhum, mas sim de ter um foco defensivo imediato para garantir que tudo isso cresça com responsabilidade. E aí a gente esbarra num fato que muda tudo. Simplesmente não existe uma autoridade global única para ditar as regras da inteligência artificial. Não existe uma polícia global da tecnologia. E por causa dessa ausência, sentar à mesa e colaborar internacionalmente virou, literalmente, o único caminho viável para tentar construir um ecossistema digital que seja seguro para a sociedade. É justamente para preencher essa enorme lacuna de governança que entra em cena o processo de Hiroshima sobre a IA, liderado pelo G7. A ideia lá no G7 foi construir, de forma muito colaborativa, barreiras de proteção mundiais para esses sistemas avançados. E a base disso são 11 princípios orientadores internacionais. Pensa neles como um documento vivo, sabe? O objetivo principal é guiar quem desenvolve a tecnologia para promover a segurança, mitigar riscos, identificar vulnerabilidades e incentivar demais o compartilhamento responsável de informações. Além, claro, de investimentos pesados em cibersegurança. E o fruto direto desses princípios é o Código de Conduta Internacional. Mas aqui a gente precisa prestar muita atenção. As fontes deixam claríssimo que esse código é um compromisso totalmente voluntário. Ele dá um norte super valioso, mas não é lei. Não existe nenhuma obrigação juridicamente vinculativa aqui. Trata-se de um conjunto de recomendações e não de uma legislação vigente. Agora, quando a gente cruza o oceano e olha para o regulamento da União Europeia, a conversa muda bastante de figura. A gente sai do terreno voluntário e entra nas leis vinculativas. É fundamental entender essa diferença que está na tela. De um lado, temos o G7, com princípios flexíveis e voluntários para orientar a boa conduta global.
Do outro, a gente tem o Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia. Esse regulamento impõe regras estritas baseadas no nível de risco, ou seja, se uma empresa quiser operar no disputado mercado europeu, seguir as regras não é apenas uma escolha ética, é uma obrigação legal pesada. Como bem pontuou o comissário Thierry Breton, a União Europeia quer ser a grande pioneira global e a principal definidora de normas nesse assunto. A proposta deles busca combater os riscos de frente, mas sem asfixiar a inovação no setor, tentando alinhar essas leis domésticas mais duras com os quadros internacionais voluntários que a gente acabou de mencionar. E como ficam os Estados Unidos nessa história? É aí que entra a cooperação direta entre a União Europeia e os Estados Unidos, por meio do Conselho de Comércio e Tecnologia, o conhecido CCT. Eles estabeleceram um roteiro conjunto com passos práticos bem interessantes. A meta é alinhar os padrões técnicos entre os dois continentes, e o foco recai com força total sobre os riscos dos modelos generativos em rápida evolução. As frentes de trabalho buscam criar ferramentas comuns para a gestão de riscos, de forma que os desenvolvedores de ambos os lados do Atlântico falem exatamente a mesma língua técnica quando a pauta for IA confiável. Mas a verdade é que essa cooperação transatlântica vai muito além da inteligência artificial. Olhando os documentos oficiais, os alvos mais amplos do CCT incluem também o desenvolvimento de padrões para o 6G, uma busca por transparência nas cadeias de semicondutores e um combate duríssimo à manipulação de informações por agentes estrangeiros em ambientes digitais. Tudo isso, claro, com uma camada espessa de cibersegurança. A Margrethe Vestager, que é vice-presidente executiva da Comissão Europeia, resume bem o espírito da coisa nessa citação. Esses acordos são baseados em valores democráticos compartilhados. A ideia é ter uma abordagem fortemente defensiva, focada em proteger a sociedade no ambiente online e garantir que o avanço tecnológico não atropele a segurança das infraestruturas e das economias. Mas trazendo tudo isso para a prática, quais são os impactos reais e os desafios de equilibrar essa balança da inovação? A grande dor de cabeça é exatamente essa: como construir uma governança global forte, exigindo transparência e relatórios de incidentes, mas sem colocar o freio de mão no avanço tecnológico que impulsiona o mundo moderno. Para as corporações, o impacto direto significa ter que dançar conforme duas músicas diferentes. Uma é a música dos códigos voluntários globais, essenciais para manter a reputação. A outra é a conformidade estrita e legal quando operam em jurisdições duras como a Europa. É um verdadeiro quebra-cabeça corporativo. Lembrando sempre que o nosso papel aqui é separar de forma cirúrgica o que é fato consolidado do que é apenas proposta ou compromisso voluntário. O conteúdo dessa análise reflete o compromisso da Sucesso SP com uma governança digital baseada em dados, confiabilidade, proteção e um rigoroso apartidarismo institucional. E para encerrarmos o nosso mergulho de hoje, vamos dar uma olhada na grande questão sobre o futuro das regras globais. Fica aqui uma reflexão provocativa que impacta todos nós. Com a IA generativa avançando feito um trem-bala, será que códigos de conduta e princípios puramente voluntários vão dar conta do recado e garantir a segurança a longo prazo? Ou será que, num futuro muito próximo, o avanço implacável dessa tecnologia vai forçar a adoção de compromissos globais estritamente vinculados para todas as nações? É um debate absolutamente vital que, na verdade, está apenas começando. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Bem, o que vocês acharam aí inclusive da provocação? A primeira parte aqui, olha, primeiro, todos essas fontes eu busquei na origem, tá? Eu peguei o link das reuniões e joguei dentro do KLM para ele preparar esse material. Uma coisa que eu senti falta quando preparei o material, até fui dar uma olhadinha, eu não encontrei nenhuma manifestação do pessoal da Ásia, né, ou China, que é um baita potencial em inteligência artificial, né? Eu vi o tema ficar ali, né, eles estão dentro do G7, né? Então é isso aí, esse é um ponto, tá? Outro ponto interessante que eu queria colocar antes de abrir para vocês comentarem é o seguinte: na semana passada eu participei da audiência sobre segurança. E teve um representante da Palo Alto que ele fez um comentário que eu achei muito, muito inteligente. Ele falou assim: quando o espaço aéreo brasileiro é invadido,
Não é feito nenhum protocolo de conversa com o senador, com o deputado, para estabelecer leis, quando você tem que ir lá e atacar o alvo que está invadindo. Por que isso não está sendo visto? Por que isso não é trazido para a segurança ou para essa questão do que eles chamaram de alvo móvel, que são os hackers, né, e tudo mais. Então, a inteligência artificial, ela está vindo, sendo utilizada por esses grupos, né, e se a gente quiser se defender, talvez a gente tenha que ter, não uma lei rígida, né, e que venha ao encontro da provocação do vídeo, né, que é o seguinte, né, a gente precisa, é tudo colaborativo ou precisa de lei mesmo? Então, eu abro aqui para vocês conversarem um pouco. Vamos debater. Bom, eu vou começar dando os meus 2 centavos aqui no achismo, né? Bom, trazendo o que você falou, Valmir, se o nosso espaço aéreo foi invadido, com certeza vai vir dois F-45 e vai tentar abater a invasão. Mas por quê? A gente sabe qual é a consequência de sofrer uma invasão. O que é uma invasão? A gente sabe qual é a consequência. E a provocação aqui que a gente tem com a IA é até onde a IA vai com o que a gente tem ali com aspecto de segurança. Exemplo, Estados Unidos. Há pouco tempo atrás, o Cloud lançou uma nova ferramenta, né, que é a Mitros e a Fibro, e na hora os Estados Unidos bloqueou. Na hora. Não deixaram eles fazerem o lançamento ali das duas novas tecnologias. Por quê? Alguns meses atrás, né, em torno de 1 mês atrás, 2 meses atrás, a Anthropic divulgou falando que a Mitros tinha achado diversos pontos de falhas de segurança em diversos sistemas. Então, os Estados Unidos, eles sabem qual é o medo de sofrer um ataque dentro do sistema deles, eles sabem qual vai ser a consequência que isso vai acontecer. Então, a provocação é essa. Ainda não foi feito porque a gente ainda não teve realmente, de fato, algum ataque, alguma consequência em nível segurança, né? A gente sabe que a IA está aí e ele é o nosso próximo passo e não tem para onde correr. Mas, de fato, até agora ainda não aconteceu nenhum problema de segurança que fale, olha, por conta da IA foi achada uma falha de segurança no Pentágono e isso espalhou vários dados na internet. Então, acredito que esse é o ponto ainda que não levou a gente a ter uma lei ali específica para poder barrar a IA ali em certos aspectos. Beleza, Maurício. Obrigado pela reflexão e ter lembrado essa questão da Anthropic aí, né? E da Cloud, né? Bacana. Quem mais aí? Eu penso que quando a gente fala de invasão de espaço aéreo, é questão de segurança nacional, né? E aí, segurança nacional não precisa perguntar para ninguém, vai lá e age, né? Sem precisar olhar se pode, se não pode, né? Eu acho que a gente está indo na questão do IA, a gente está indo para essa linha também. Eu acho que é importante ter leis firmes para, de fato, fazer as pessoas andarem no trilho correto, né? Andarem no trilho certo. Porque se todo mundo um quer desviar para cá, o outro quer desviar para lá. Então, eu acho que o caminho mesmo é o que a Europa o mercado como o europeu está adotando de leis rígidas, porque é a forma de controlar, né? Uhum. Assim como aconteceu com o LGBT, né? Aconteceu lá fora para depois a gente incorporar isso em outras partes do mundo, né? Eu acho que a gente não corre o risco, a gente corre o risco de fazer a mesma coisa, né? Acho que é importante, porque todo mundo hoje utiliza IA, mas sem controle, né? De uma forma livre, né? E não tem controle nenhum. Eu acho, na minha forma de enxergar, que vai acontecer isso. E esse exemplo do espaço aéreo é um deles, né? Existe uma lei, invadiu, ataca, né? Não tem, né? Protege, né? Não tem como não fazer. Então, eu imagino que vá por aí mesmo.
Bom, então temos um voto aqui. A gente, quer dizer, se a gente for observar, nessa aí eu já te passo a palavra, tá, Roberto? Se a gente for caminhar com essa visão que você está colocando e que o Maurício também colocou, né, o caminho que o Brasil está adotando não está tão fora do contexto, né? É que aqui está sendo esse tipo de proteção, ele está misturado com algum contexto, com vieses políticos. E é por isso que a gente não está observando muito bem a vulnerabilidade. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a Fortinet ela foi invadida, não a Fortinet, né? Os produtos da Fortinet foram invadidos. Não é um problema sistêmico, foram em 194 países, mais de 21 mil equipamentos, porque eles usaram a mesma senha, aquela senha de fábrica, o login e senha de fábrica, e foram atrás do mundo. E aí o volume ficou gigantesco. Né? Por quê? O cara que senta na cadeira, né, ele não se defendeu. E quem estava do outro lado estava com a inteligência artificial para fazer esse tipo de ataque. Né? Então, ela está sendo utilizada para atacar de fato. Ok? Então, eu acho que temos que ter regras aí para penalizar esses caras, né? Vai lá, Roberto. Olá, boa noite mais uma vez. São dois aspectos que eu queria abordar aqui, né? O primeiro é em relação à referência que o Valmir colocou, que foi oriundo lá da sessão que ele acompanhou, né? Sobre a questão do espaço aéreo. A gente precisa entender também que a coisa não é automática, não. Existe um protocolo muito rigoroso para se abater uma aeronave que vai invadir um espaço aéreo. Primeiro tem que ter os avisos, tem todo um protocolo bastante pormenorizado, bastante definido, delineado e acompanhado pelas autoridades competentes. A gente tem o Estado-Maior das Forças Armadas, a gente tem, né, o Ministério da Defesa, o Departamento de Defesa, então a gente tem todo um arcabouço aí, não é assim, chegou lá e vai abater. Não é bem assim, né? A gente tem que ter em mente que existe todo um processo por trás disso. O outro aspecto, em relação à provocação que foi feita, né? Se é possível a gente conviver com um processo puramente voluntário ou se é necessário haver um rigor maior na legislação, no controle e nas regras, né? Então, a gente pode até fazer uma analogia com um momento que a gente está vivendo aí de Copa do Mundo, né? A gente tem um organismo internacional, que é a FIFA, que estabelece, né, comportamentos, procedimentos muito detalhados, e ela tem autoridade para punir uma equipe, para uma representação de um país. Então, é uma autoridade, no caso da FIFA, global. Então, é difícil a gente permanecer. Se a gente for comparar, por exemplo, o G7 não é um organismo formal, né, de uma composição de nação ou de grupo de nação que tenha um relacionamento formal. Não, eles têm interesses comuns. Já a União Europeia, não. É uma instituição formal com todo o aparato, né, político, geopolítico e econômico, né, com todas as responsabilidades. Então, a gente precisa entender esses cenários, né, para a gente, particularmente, eu acho muito difícil a gente conviver com um cenário de incerteza, né, que seria a questão voluntária, porque o voluntariado pode mudar ao seu bel prazer e a gente ficaria à mercê de uma intervenção como a gente vem sofrendo aí nos últimos tempos, né, por conta de alguns governantes né, que querem fazer as leis mundiais por conta própria, né, e digamos assim, a revelia das instituições formais que já existem, como a ONU, como, né, os organismos que fazem parte da ONU, né, Conselho de Segurança, e a gente tem a OMC, né, que também deveria
está atuando nesse cenário, mas que está enfraquecida por conta de algumas, né, deficiências históricas, né? Então, acho importante a gente levar em conta todos esses aspectos, mas, pessoalmente, eu acho difícil não ter um organismo global que possa responder pelo controle, né, pelo menos no nível apropriado para uma ferramenta tão, assim, tão poderosa como é o caso da inteligência artificial. Muito bem, boa observação e boas colocações para dar uma visão, né, dos protocolos para se abordar uma aeronave e outras coisas. É que quando eles mencionaram o tema, só para contextualizar, eles estavam falando o quanto uma lei demora para ser produzida, ajustada, né? Às vezes são meses, né? Era nesse aspecto que estava falando, quando eles disseram e colocaram este exemplo, né? E até foi mencionado que a nossa regulamentação da inteligência artificial, ela deu início, ela já está quase formatada, e ela não contemplou a IA generativa. Então, ela já está defasada, ela nasce defasada, né? Então, isso é um problema, né? Porque teria que voltar a fazer todas as audiências públicas e tudo mais. Então, obrigado, Roberto, por ter Ô, Vomir, eu me queria só, permitido levantar esse... complementar um aspecto aí nessa mesma linha, que é assim, né? Você acabou de falar, por exemplo, a lei está desatualizada, ela precisa ser revisada, etc. Tal. Depende o nível de regulamentação que se quer estabelecer como legislação primária. O que eu quero dizer? Como a gente falou aí, como eu comentei a respeito do espaço aéreo, do protocolo, a gente tem outros protocolos, como, por exemplo, na área médica, né? E isso não está dentro de uma legislação específica lá dos nossos congressistas. Uma lei estabelece que cada segmento, cada setor deve fazer o controle das suas atividades de forma a produzir um determinado efeito. Então, por exemplo, no caso dos protocolos da área médica, você tem também uma instituição que tem autoridade para suspender um médico, para verificar, para avaliar se o protocolo que ele seguiu é o protocolo recomendado oficial, isso tem valor legal, né? Então, assim, não precisa ser uma lei que está lá tramitando no Congresso, não. Se houver uma lei primária que delegue a responsabilidade e a autoridade para fazer o controle e o acompanhamento por setor ou por atividade, o efeito é o mesmo. Então, a gente também tem que pensar nessa estrutura para não ficar refém, não ficar preso de um processo parlamentar que a gente sabe que é extremamente complexo e pode não resultar na melhor situação, né? No melhor cenário. Acrescentando o que você está falando, eles mencionaram algumas coisas que pouco se vê nas leis, que são, por exemplo, normas do tipo assim, eles falam, como é que nós vamos fazer com que uma lei seja flexível, né? Então, eles, no debate lá, eles mencionaram, tipo assim, uma ABNT, né, que define regras, define formatos a serem seguidos, ou até as ISOs. Isso a gente já tratou aqui, né, Vomir? Me lembro bem que foi uma sugestão ou uma abordagem, né, que foi feita aqui no nosso grupo, né, já há um tempo atrás, né? Exatamente. Então, eles estão pensando em colocar dentro da lei, né, esses instrumentos, porque neles é possível você fazer alguns ajustes, né? Então, você pega uma ISO 27001, eu acho que é essa, no caso da segurança que estava falando, você poder tratar dentro dessa ISO aquelas questões de segurança. Então, talvez você possa montar também. E aí você permite que a lei fique flexível, baseado naquilo que o mercado está dizendo como a melhor prática a ser seguida, tá bom? Matheus, o debate aqui seguiu, agora eu te passo a palavra, fica à vontade. Bom, boa noite para o restante do pessoal, que eu não tinha falado ainda. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, a relação entre, quando a gente pensa em criar, né, essas leis, ou até mesmo definir as boas práticas, eu vejo dois pontos interessantes, que é a velocidade como a IA muda,
e muda o contexto, e como que seria possível fazer esse lado burocrático de leis acompanhar isso, porque às vezes pode parecer que você está chegando muito atrasado no lance, por exemplo, hoje o problema de hoje não é o problema de amanhã, pode ser um ponto, às vezes, a se pensar, e o outro, quando a gente pega a característica geral da maioria das pessoas que utilizam, a gente vê que existe uma disparidade muito grande entre as pessoas que conseguem utilizar a IA de uma forma que ela vire algo negativo, que ela possa utilizar aquilo com uma vantagem negativa para fazer o mal, e a maioria das pessoas que eu conheço que utiliza a IA não teria essa capacidade. Então, às vezes, eu percebo que é muito mais fácil você controlar, por exemplo, as grandes empresas de IA, igual o próprio Estados Unidos fez com o Fable 5, né? Igual o Maurício falou. Então, ele percebeu ali o potencial que teria disponibilizando aquela IA de pessoas usarem de má fé e tirou aquilo. Mas também eu olho num cenário de que, por exemplo, quem que vai tomar essa decisão? É os Estados Unidos, que vai impactar o mundo inteiro? Ou é o grupo? Então, eu vejo que é um tema que tem que ser abordado, tem que ser estruturado, e só não sei como. E aí eu deixo uma provocação. O que vocês acham que deveria ser identificado e analisado? A pessoa que está utilizando ou a empresa que consegue controlar o nível que a IA vai atingir? Né? A lei seria para quem? É uma boa pergunta essa sua, Matheus, porque quando a gente olha em algo similar como a LGPD, né, a LGPD ela tem três situações, né? Quando ela por ser um órgão que está atrelado ao governo, na hora que ela tem que aplicar uma multa, ela não aplica uma multa numa secretaria por culpa do vazamento das senhas, ele vai em cima da pessoa, né? Então, é o CPF ali que acaba se lascando. É lógico que a entidade acaba sofrendo um, um puxão de orelha, mas nada mais do que isso. Quando você vai para o lado corporativo, aí vai em cima da empresa, né? E não tem uma coisa muito bem definida do CPF da pessoa. Eu vejo o seguinte, se for em cima da pessoa, é um problema muito grande, porque você pode fazer parte de um grupo onde você tem como estagiário ou como segundo nível, não toma decisão, mas você faz parte do grupo e ali você pode estar sofrendo penalizações, né? Isso eu falo porque eu assisti dentro da Sabesp uma penalização de um rapaz que estava lá, tinha acabado de ir para o departamento, aí houve um problema lá de bloqueio de todos os servidores, e ele foi no bolo embora, né? Porque mandaram todo mundo embora. Então, tem umas questões assim muito complicadas para você tomar como decisão. Alguém tem mais alguma coisa? Só mais um ponto de reflexão, mas o que você colocou é bem, bem interessante. Só pegando o gancho aí, na verdade, eu acho que não precisa ser ou, né? Eu acho que não é mutuamente exclusivo, né? Eu acho que pode ser e, né? Pode ser ambos, né? Eu acho que cada um no seu nível, né? Porque a legislação, toda a estrutura legal, ela está muito focada no agente, o agente causador de né? De uma o executor da ação, né? Ou causador de um determinado crime ou contravenção ou, né, algo ilícito, um ato ilícito, né? Então, a legislação está muito focada nisso, no agente causador. Então, é difícil fugir desse cenário, mas eu acho que pode se criar uma estrutura onde todos são responsáveis, né? Tanto a gente sempre pode comparar com o fabricante de arma, né? Ele tem as responsabilidades deles, que ele não pode fazer por exemplo,
uma arma que sai disparando sozinha, né? Ele tem que colocar um controle. O gatilho é o controle da arma, né? Essas armas convencionais, né? A granada, ela precisa ser destravada para poder explodir. Esse ato, né, não pode ser involuntário. Ele é voluntário. Então, é o agente causador do ato que precisa ser responsabilizado, mas também o fabricante que precisa colocar o gatilho, precisa colocar o elemento de controle. Eu acho que você colocou um ponto interessante, que é esse, o gatilho, ponto de controle, que eu acho que vocês lembram tempos atrás, a questão de acusar uma rede social por ter divulgado pedofilia, por exemplo, ok? Mas o problema está na rede ou está no cara que fez? Espera aí, mas se a rede consegue identificar que existe um crime desse tamanho, né, ela precisa também agir com ela não precisa receber uma intimação, tá certo? Ela tem que agir por ela própria, porque é comum, é um tema que todo mundo sabe que isso está errado, né? Então, o que você está falando vai mais ou menos nessa linha. Eu acho que o meio termo chega num ponto de resposta para o Matheus, né? Que assim como numa rede, essas redes sociais, e até por conta de leis, né? Do ECA, da criança, né? ECA infantil, né, foram estabelecidos. Hoje, se você entrar em qualquer site, você precisa de autorização, você precisa fazer declarações, né? É isso aí. O Kleber, deixa eu passar para o Márcio aqui, e daqui a pouco você fala. Vai lá, Márcio. Eu acho que é uma, é uma coisa que envolve muitas nações, né? Hoje a maioria dos crimes na internet, por exemplo, a gente recebe ameaças que estão fora do país, não é? Então, qual que é o limite disso? Como que a gente vai atuar se não tem aí um organismo internacional forte que consiga estar ajudando a pegar esses infratores, né? Então, tem aqui um servidor que está em um outro país fazendo aqui ameaças e a legislação brasileira não consegue, né, ter responder a isso. Quando a gente fala da União Europeia, parece que no contexto atual, parece que é o órgão que está mais organizado e mais coeso e que tem assim trabalhado para manter uma ética, né? Então, porque os demais aí agentes parece que cada um ainda quer tirar um benefício próprio em cima da tecnologia. Então, hoje é, é, o foi falado aqui da FIFA, né? O Roberto falou da FIFA tal. Não teve um caso lá que o Trump, né, com o poder dele, pediu para a FIFA tirar lá a aplicação de uma expulsão de um jogador. Então, assim, né, quem que tem aí uma capacidade até ética de regulamentar tudo isso no sentido, no âmbito internacional, né? E, e quando a gente fala assim de instituições, né? Eu acho que o Roberto falou de medicina e tal, eu vejo que elas se autodefendem, né? Porque, por exemplo, uma associação médica, se ela deixar qualquer um de seus associados fazer o que bem entende, ela pode perder ali o prestígio e perder referências de atuação. Então ela está se autopreservando. Agora, quando é uma coisa internacional que envolve a gente tem muitos vieses políticos, muita gente querendo tirar, né? De repente a mesma nação que fala, olha, não pode usar isso daí por conta de fragilidades que vão pegar na segurança nacional, ele está usando uma outra ferramenta para ter para ampliar ali benefícios em relação a isso, né? Então, assim,
precisa ter um organismo forte, ágil, né? Essa agilidade, né, como o Matheus colocou, a tecnologia vai estar sempre andando na frente, né? Então, ágil no sentido de identificar o risco e tomar ações rápidas, e quem não estiver cumprindo aquelas ações tem que responder por isso, né? Mas é um cenário bem complexo, não só pelo contexto da ferramenta, que a gente não enxerga os limites, mas por conta até do lateralismo, né, que a gente tem hoje, que não está bem definido, né, as questões geopolíticas. A gente vê assim muitas lideranças correndo, cada um para o seu lado. A ONU também perdeu muita força, a gente sente isso. Então, assim, é um ambiente bastante complexo, mas algumas questões que estão colocadas aqui são bastante importantes, né? O voluntariado vai conseguir trabalhar com isso? Eu acho que não, porque é uma coisa que exige muito investimento, muita definição de política, muito recurso humano, intelectual e tecnológico para conseguir estar atuando de uma forma efetiva, tá bom? Beleza, Márcio. Obrigado aí. Boa síntese aí. Trouxe os temas principais aqui para a gente, para refrescar o debate, porque a gente entrou num ponto que também é importante, né? Mas vamos deixar o Kleber fazer seus comentários aí. Tá podendo falar, Kleber? Oi, pessoal, boa noite. Só tentar colaborar aqui rapidinho, meio. Eu acho que é isso, eu acho que é muito importante o momento. Se faz necessário com urgência uma governança da IA do ponto de vista internacional, mundial. Acho que a semana passada a gente debateu e a gente teve a oportunidade de ver, né, situações onde plataformas de IA em determinadas regiões do planeta tem bloqueio para determinados conteúdos, em outras regiões não. Então, isso precisa ser unificado, isso precisa ser padronizado. Eu acho que as plataformas que oferecem as soluções de IA, elas têm sim que ser responsabilizadas, né? Então, a plataforma que está no Brasil e libera o uso de uma IA, ela tem que saber a IA tem que saber o que é o ECA, por exemplo, né, que você citou aí, e ela tem que cumprir ele, né? E a responsabilidade de cumprir isso tem que ser da plataforma, porque ela está ganhando dinheiro, né? Ela está usando as pessoas, ela está usando os cidadãos de cada um dos países, né, para ganhar dinheiro. Porque, no final do dia, para que são essas plataformas? Para ter receita, né? Cada uma delas, o Google, a Anthropic, elas estão ganhando dinheiro. Cada um de nós aí paga seus R$50, R$80, e lá no fim do mês eles fecham a conta com bilhões de dólares. E aí eu queria também falar que eu acho que é muito importante essa situação da FIFA, né, que demonstra para a gente, apesar do que o Roberto falou, uma entidade que tem uma governança sobre um determinado tema, né, a FIFA, o futebol mundial. Mas vejam o que aconteceu ontem, o nível, né, de interferência que um país, um governante, simplesmente ele deu um telefonema e falou, cara, tira o cartão lá, não vai ficar bonito. E foi tirado o cartão, né? Então, quer dizer, isso é muito perigoso. Vamos aqui nós levarmos isso para dentro da IA. Quer dizer, e está acontecendo, né? Aquilo que citou aí, alguém citou no começo também, sobre a história que o Trump proibiu, né, o lançamento de uma determinada versão. Quer dizer, e aí, até onde a gente vai com isso, né? E até que ponto isso é aceitável e não perigoso? Eu acho muito perigoso. Então é isso aí. Toco
toca o assunto aí para a galera e estou aqui na escuta. Beleza, obrigado, Kleber, pelas suas colocações aí. Bacana trazer essa visão, né? A interferência de um poder em cima de uma entidade, né? E vamos lá, tudo bem que ele representa o poder americano, mas foi uma pessoa, né? Foi ele, né? Então, né? Então, mas ele representa o poder americano, mas aí vale a gente pensar o seguinte, mas é a regra do futebol mundial que 50 e tantas nações, 52 nações, Exatamente. estão cumprindo, se sujeitaram, né? Falaram assim, poxa, eu vou para essa competição, as regras são essas. Legal, eu topo. Então, vamos jogar de acordo com as regras. E aí o cara levanta, e nem foi o time, né? Nem foi o técnico, nem foi a própria entidade do futebol americano, foi ele, presidente, que achou, né, por conta própria, que podia e devia interferir, e interferiu, né? É isso aí. Maravilha, boa reflexão. Vamos lá, Alex. Vamos lá. O ponto aqui que eu estava escutando vocês falarem, e aí a gente vê que a provocação foi comparar com a invasão do espaço aéreo, né? E aí eu faço muito uma ideia da gente ter uma entidade como se fosse o exército para proteger não só a segurança física, como a segurança cibernética. Eu acho que os ataques, eu lembro que o ataque à Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, há 3, 4 meses atrás, estava um movimento muito estranho. Como eu acabo monitorando o vírus, né, a parte de firewall, a parte de coisa, já estava tendo um ataque cibernético da Rússia com a Ucrânia. Eles já estavam fazendo invasões, eles já estavam fazendo coisas na parte elétrica muito séria. Inclusive, a gente já teve algumas discussões, né, do apagão na Paulista, né, que a gente sabe, né? Então, eu sinto essa falta do exército tá muito mais... aí é a minha ignorância, tá? Eu não sei. O que me parece assim, ele tá muito mais preocupado em comprar o caça, o último caça que não sei o que lá, do que a gente ter realmente. Talvez ele não tenha que botar a mão na massa, mas talvez orquestrar empresas de segurança aqui no Brasil para que a gente tenha realmente uma defesa segura, não pensando só em a soberania do Brasil, mas a gente usando como ponte, porque a invasão pode ocorrer aqui para atacar os Estados Unidos. Né? Na verdade, os ataques que a gente vê hoje, o ataque é de origem, não sei, não é de origem, não sei da onde. O país que a gente está recebendo o ataque não necessariamente é o país de origem. Pode ser que ele está sofrendo ataque de alguém está fazendo uma VPN, alguma coisa assim, e está originando pro Brasil ou para qualquer país do mundo. Então, e aí eu vejo a IA né, encabeçando isso. Porque hoje eu não preciso mais ficar tendo poderes de computação na minha casa. Eu jogo isso para uma IA e a IA que se vira, né? Então, eu acho que essa analogia aí com o exército, eu acho que o exército deveria ter um exército realmente de segurança cibernética para acabar defendendo o mundo, e talvez uma união, talvez o G7 pode ser o começo de tudo. Fala, tá, os sete, né, os sete maiores, eles se unindo para poder fazer isso. Legal, Alex. É uma reflexão profunda essa, porque naquela audiência que eu participei da semana passada, tinha lá um representante do Exército General, não sei das quantas, e a preocupação dele era assim, era a questão da soberania e questões, ou seja, o que você fala está no discurso dele. Tá? O que você falou agora está no discurso dele. Que ele fala que ele não tem que se meter tanto nessa questão, tá, da segurança, ou só
entrar na segurança quando esse tema estiver atacando algo sobre soberania. Aí eu te pergunto, o que que é soberania? Soberania são os dados do INSS, da Secretaria da Fazenda, o que que é ser soberano? É só territorial, né? Então, eu sinceramente Os não dados sei. nossos estão na Dark Web. A Dark Web está espalhada na internet. E a soberania dos nossos dados? Então, é a soberania dos nossos dados. Eu acho que tem que ter um amadurecimento, sim, nesse aspecto. Eu não senti da parte dele, é lógico que ele fez uma boa apresentação, falou, tal, se mostrou preocupado, mas ele quis exatamente fazer essa distinção entre o que é da soberania nacional e o que é simplesmente uma ação corporativa de fabricantes, de uma legislação de um mercado, né? Então, beleza, você tocou num ponto bem interessante que eu pude trazer aí declarar o que eu assisti da apresentação dele, que é mais ou menos isso, soberania. Mas, enfim, a soberania não está nos nossos dados, né? Você colocou, eu acho que é esse o ponto bem importante, né? Bacana. Vai lá, Roberto, nós estamos com pouco tempo. Pode falar. Eu não sei se tiver alguém que queira falar aí, Não, eu cedo a vez. vai lá. Não, é só para lembrar que numa das primeiras discussões nossas aqui nesse grupo, quando eu trouxe esse assunto aí da legislação brasileira para controle da IA, eu me lembro muito bem que o projeto de lei que tinha sido aprovado no Senado e que estava sendo encaminhado para a Câmara, ele dispunha sobre um aspecto fundamental que é a avaliação de risco. Então, a legislação estabelecia 3 níveis de risco, né? Ele considerava que a IA generativa não precisava de controle efetivo, né? Podia ser um controle diluído. Aí, uma outra classificação de risco seria um risco alto que precisaria de controle, e aí seriam inseridos uma série de atividades, e um outro nível, que é o nível de alto risco. Alto risco, por exemplo, questões de defesa nacional, defesa. Esse é um exemplo, não é o único, mas um dos exemplos que seria classificado num nível de altíssimo risco e, portanto, seria proibido. Qualquer ação classificada com nível 3 seria proibida. Nível 2 seria controlada. E nível 1 não haveria controle efetivo. Então, eu achei bastante coerente, bastante inteligente essa abordagem em se definir o grau de risco de cada atividade feita com IA. Agora, entrar nesse mérito, né, como é que vai haver, quem vai fazer essa classificação, aí já é outra conversa, né? Então, a gente precisa avançar. Mas eu queria só relembrar que a proposta era essa. Lá no início, acho que até o ano passado. Legal, cara, legal. Olha, um bate-papo bem, nossa, produtivo pra caramba. A gente acaba trazendo as nossas visões, né, com um tema atual, que foi esse, do G7. Na semana que vem, eu preparei um material parecido com esse, sobre o genoma. Nós fizemos... o Brasil fez uma avaliação do genoma brasileiro, que, se vocês não acompanharam, né, eu vou trazer para vocês, porque eu acho que é fundamental a gente entender como é que funciona essa marca brasileira, que eu vou dizer para vocês é mundial, e aí vocês podem até, no primeiro momento, achar o que isso tem a ver com inteligência artificial. Mas quando eu li a matéria e fui atrás da pesquisa, debati o olho, me surgiu um tema que tem muito a ver com inteligência artificial, e aí eu vou colocar para vocês avaliarem se eu estou errado ou eu estou certo, tá bom? Antes de eu me despedir aqui, da gente fechar a nossa sessão, eu queria perguntar, eu não sei se o Maurício está aí, mas enquanto o Maurício não aparece aí, ou fala,
queria chamar aqui o Vladimiro, né? Vladimiro, ontem eu conversei um pouquinho com o Edson, tá? E se for o caso da gente bater um papo aí sobre a ideia que eu tive, que é aquela provocação que eu fiz para você sobre CRM, os vários CRMs que tem no Brasil, e o seu conhecimento, porque o Vladimiro, pessoal, já escreveu alguns livros aí sobre vendas e tudo mais, né? E, de repente, ele pode estar trazendo para a gente uma visão ampla desse mercado comercial de vendas, né, utilizando ferramentas, o que é a natureza do nosso grupo, tá, Vladimir? Então, não seria só a questão. Então, essa é uma provocação para você aí, e também para a gente conversar. Quanto ao Maurício, eu queria saber se ele já vai, né, fazer aquela apresentação para a gente, né, ou ele já está milionário, né, gente? Porque para... Olha, se eu tivesse milionário, eu não estava no frio aqui de São Paulo, não. Eu estou estudando, tá? Então, não precisa ser tão profundo, não. Você vê que os nossos temas aqui, o pessoal... Dá uma introdução, mostra, passa a ideia para a gente. Bota aí 20 minutos de uma conversa. Gente, eu estou pensando, a minha cabeça funciona desse jeito, eu corrigi, porque a plataforma está isso, aquilo. Não precisa ser tão profundo, não. Eu estou exatamente nessa etapa, eu corrigi. Nesse último mês aí que passou, eu estou reestruturando dentro de um projeto agora um pouquinho maior, que é de agentes de IA, então meu foco agora não está sendo mais naquele primeiro que a gente conversou, mas em um todo dentro de uma empresa, tá? Então eu estou pensando agora em um processo empresarial mesmo, onde engloba RH, financeiro, marketing, por isso que eu ainda não te chamei para mim poder fazer uma apresentação mais concisa. Eu quero ter um materialzinho legal, pelo menos uma base legal para poder trazer aqui na Sucesso e mostrar o que eu vim trabalhando ali nos últimos meses. Bacana, e você sabe que eu tenho um desafio aqui, que eu estou colocando para todo mundo, que é fazer com que a Sucesso seja a primeira entidade, né, totalmente movida por inteligência artificial. Assim como o cara da Eu discordo, hein? NVIDIA, né, falou que já tem a empresa, já está faturando 600 mil, ela vai chegar a um milhão aí, né, com um funcionário. Então, isso é interessante porque traz a possibilidade da gente debater, porque se você imaginou a gente abrir nesse grupo aqui essa visão, né, cada um que tem um conhecimento, o Vladimiro na área comercial, assim como outros, e especializações aqui que nós temos, o Márcio com o banco de dados, o Kleber ali cuidando de data center, enfim, as especialidades, o Alex com segurança, o Matheus também, enfim, todo mundo aqui tem um pouco de um conhecimento, a gente poder montar essa estrutura, porque ela vai fazer com que a gente aprofunde o tema muito mais do que qualquer outra escola ou qualquer outra empresa, porque aqui a gente vai debater, né? Aqui ninguém tem medo de falar e até cometer um erro de um português ou de uma pronúncia, porque todos nós aqui somos profissionais e estamos acostumados a isso, então ninguém está cobrando ninguém aqui. Esse é o ponto importante, tá bom? Bem, quero desejar a todos vocês excelente semana. Vamos, só uma partezinha, só para... o Edson até me passou mensagem aqui, né, para a gente conversar, é que eu tirei 2 semaninhas, porque minha netinha nasceu. Parabéns, agora. Hein? Obrigado. E aí tem um monte de coisa para fazer e eu não consegui, mas eu sei que a gente conversou, eu preciso fazer, o Edson me chamou, nós vamos fazer sim, tá? Beleza, bacana. Vamos preparar isso, tá bom? Na próxima reunião eu levo um para você autografar, tá, grandioso? Tá bom. Tá joia, pessoal. Legal, gente. Obrigado. Boa semana a todos. Forte abraço. Obrigado, e até a próxima Terça com Sucesso. Boa semana. Tchau, pessoal. Boa semana para todos.